Olá pessoal, eu sou Alberto Delisla e hoje vamos falar mais uma vez de um arco de Rick and Morty que faz muito sucesso e que também nos traz muitas reflexões. Estou falando sobre o arco da Cidadela e mais uma vez vamos falar de como que as drogas funcionam como um ingrediente nesse âmbito. Temos falado muito aqui no canal sobre as diferenças entre drogas lícitas e ilícitas, sobre o que as torna, afinal de contas, legais ou não, e também sobre seus efeitos e danos ao nosso organismo. Então, se você já acompanha o nosso canal, com certeza sabe que existem muitas questões políticas envolvendo diferentes entorpecentes e que, inclusive, muitas drogas foram criadas ou usadas pelos próprios governos de diferentes países. Um dos exemplos clássicos é o experimento MKUltra, que utilizou doses de LSD e mescalina para testar inclusive agentes, causando assim pelo menos uma morte. Aliás, já falamos do MKUltra aqui no canal. Mas essa mistura entre poder governamental e manipulação das drogas veio muito, mas muito antes de MKUltra. E também está presente em clássicos da literatura, como O Incrível, Admirável Mundo Novo. Hoje vamos comparar, sobretudo, a situação das guerras do ópio, ocorridas entre 1839 e 1842, e 1856 e 1860, e o primeiro episódio, terceira temporada, A Rica Apunhalada, Rick Salvação, que faz também referência ao filmaço Um Sonho de Liberdade. Se você não viu Um Sonho de Liberdade, tá de brincadeira, né? Nota altíssima lá do IMDb. Agora, independentemente de você ter visto ou não Um Sonho de Liberdade, se você gosta de vídeos como esse, já dá um joinha, porque aí você mostra pro algoritmo que esse conteúdo é relevante. Eu sei que é chato ficar pedindo like, mas na verdade, esse tipo de conteúdo vai contra o algoritmo. Então, se você dá a sua curtida, você mostra que o conteúdo é relevante e ajuda demais na propagação do nosso conteúdo pela internet. No episódio em questão, vemos que Rick está na prisão galáctica e que os agentes tentam descobrir o segredo por trás de sua arma de portal. E aí invadem a sua mente. E vemos um agente acompanhando Rick por diferentes memórias e escaneando aquilo que ele pensava ser o código secreto dele. No entanto, o que estava escrito no chão era apenas parte de uma armadilha. Rick logo consegue escapar, dominando o corpo do agente e causando a morte de vários adversários, inclusive de outros Ricks que tentavam matá-lo. Em uma fuga alucinante, ele acaba destruindo não apenas a prisão galáctica, como a própria Cidadela, arruinando dois sistemas ao mesmo tempo. No entanto, nosso foco hoje será no domínio que acontecia na própria Terra. No episódio anterior, que mostra o casamento entre Pessoa-Pássaro e Temi, vimos que a Federação Galáctica estava atrás de Rick e de outras pessoas. E mesmo tendo escapado, as manobras de Rick levaram sua família a viver em um planeta pequeno, parecido com a Terra, mas extremamente desconfortável. E no fim, Rick basicamente se entrega e sua família volta para a Terra. Agora, enquanto Rick passeia em sua própria cabeça com o agente, vemos que as coisas na Terra mudaram drasticamente com o domínio da Federação Galáctica. Além das promoções incoerentes dadas a Jerry e da infelicidade de Beth por não ter mais cavalos doentes para operar, vemos que todas as refeições são basicamente pílulas, o que obviamente faz alusão à manutenção do controle social através da dopagem da população. Um Estado totalitário eficiente seria aquele no qual os chefes políticos todo-poderosos e seu exército conseguem controlar uma população de escravos que não precisam ser coagidos, porque eles amam sua servidão. Por muito tempo, acreditava-se que a famosa estratégia de pão e circo era usada por imperadores romanos para manipular sua população para que assim ela não se revoltasse. Por mais que tenhamos que saber que todas as situações políticas têm nuances, a manipulação do povo não é algo realmente secreto. Alguns exemplos atuais incluem países como a Coreia do Norte, onde a mídia é totalmente controlada pelo Estado. Lá existem festivais de ostentação militar e muitas outras demonstrações de orgulho e de sucesso. Mesmo quando a situação interna se deteriora, todos são levados a crer que o mundo livre está muito pior. O nível de manipulação é tão grande que, quando os norte-coreanos escutam sobre uma vida mais livre no Ocidente,
ou em outros países do Oriente, eles simplesmente falam que, na verdade, essa liberdade não vale nada, porque estão todos escravos do capitalismo. Mas é claro que não precisamos ir até a Coreia do Norte para encontrar manipulações. Mesmo no mundo democrático, políticos sacrificam visões de longo prazo em nome de um populismo que garanta mais votos. No entanto, um dos episódios mais relevantes sobre manipulação populacional são as já citadas Guerras do Ópio. No século XVIII, o Reino da Grã-Bretanha e outros países da Europa já se viam em um grande déficit comercial com a China. Eles consumiam diversos produtos chineses, como o chá, enquanto os chineses tinham pouco ou nenhum interesse pelos produtos europeus. Nessa época, o ópio já era uma droga conhecida, mas não era tida como um problema. No entanto, a Grã-Bretanha viu aí uma oportunidade de igualar o seu mercado com a China. E através de seu domínio na Índia, aumentou a produção da droga e começou a enviá-la em grandes quantidades para a China. Durante o século XIX, a crise já começara a despontar. O uso do ópio gerou instabilidade para a China, que logo tentou limitar a importação da droga. No entanto, a maquiavélica estratégia britânica era bem difícil de ser combatida. Afinal de contas, eles não haviam manipulado apenas o mercado, mas toda uma população que faria de tudo para conseguir consumir a droga. Um oficial chinês descreve a transformação causada pelo consumo de ópio na China. No começo, fumar ópio era algo restrito aos filhos das famílias abastadas, que adotaram o hábito como forma de consumo conspícuo, mesmo sabendo que não deveriam se entregar ao uso extremo. Mais tarde, pessoas de todos os estratos sociais, de funcionários do governo e membros da pequena nobreza, e artesãos, comerciantes, artistas e servos, até mulheres, monges e freiras budistas e sacerdotes taoístas, adotaram o hábito e abertamente compravam e equipavam-se com instrumentos de fumo. Mesmo no centro de nossa dinastia, a capital do país e seus arredores, alguns dos habitantes também foram contaminados por esse terrível veneno. Quando a dinastia Qing tentou remediar o problema barrando as importações, os britânicos não tiveram que pensar muito antes de declarar guerra. Assim, eles logo invadiriam portos e imporiam políticas totalmente desfavoráveis à China. E ainda não satisfeitos com os resultados dos conflitos acontecidos entre 1839 e 1842, os britânicos se juntariam aos franceses para impor uma nova guerra entre 1856 e 1860. Entre as diversas consequências dessa guerra, podemos citar, além do número de viciados em território chinês, a transferência da ilha de Hong Kong para a Grã-Bretanha e o domínio dos portos chineses por britânicos, franceses e americanos. Mas talvez a mais perversa consequência tenha sido a lição de como manipular e enfraquecer uma nação inteira através do vício. Se alguma vez, por algum acaso infeliz, ocorrer de um modo ou de outro qualquer coisa desagradável, bem, então o soma permite uma fuga da realidade. E sempre há o soma para acalmar a cólera, para nos reconciliar com os inimigos, para nos tornar pacientes e nos ajudar a suportar os dissabores. No passado, não era possível alcançar essas coisas senão com grande esforço e depois de anos de penoso treinamento moral. Hoje tomam-se 2 ou 3 comprimidos de meio grama e pronto. Todos podem ser virtuosos agora. Pode-se carregar consigo mesmo num frasco pelo menos a metade da própria moralidade. O cristianismo sem lágrimas, eis o que é o soma. Nesse trecho do livro Admirável Mundo Novo, Mustafa Mond explica como a droga chamada soma pode controlar os humores dos humanos, levando-os a uma paz que, na verdade, é pra lá de distópica. Em Rick and Morty, apesar de não sabermos exatamente os efeitos das pílulas, o cenário de imposição de uma ordem é bastante claro. A voz calma e simpática de robôs esconde a tirania a quem ousar desrespeitar tal ordem.
Quando Summer decide resgatar Rick, vemos que o mesmo robô que se passava por simpático rapidamente se transforma em uma máquina de caça. Vemos, portanto, que a paz imposta é, sobretudo, frágil e depende do controle não apenas através das drogas, mas através de várias outras dimensões da vida. E aqueles que se revoltam contra o sistema podem pagar caro. No entanto, a relação de drogas e manipulação populacional é bastante complexa e tende a ser uma faca de dois gumes. Se você assistiu à série Wild Wild Country, você deve se lembrar da escalada de conflitos entre uma pequena comunidade nos Estados Unidos e outros habitantes da região. Para crescer a comuna e ter maior apelo político, os líderes da comuna começaram a chamar várias pessoas moradores de rua e outros cidadãos. Mas para que todos ficassem calmos, os líderes simplesmente colocavam sedativos na água. E claro que isso não levou a um final feliz. Para finalizar essa análise, vamos deixar uma pequena provocação. Sabemos que o hábito de usar entorpecentes é comumente alinhado com a vontade de se desligar da realidade. No entanto, quantas outras drogas de conformidade social não somos levados a consumir silenciosamente? É claro que gostamos de acreditar que somos sempre antenados e que nossas visões sobre o mundo são sempre as mais coerentes possíveis. Mas novas tecnologias e ferramentas, como as redes sociais, podem por vezes ser tão viciantes e manipulativas quanto qualquer outra droga. Acreditamos assim que somos iluminados de uma maneira especial por não seguirmos o que todos seguem, quando na verdade ainda somos distraídos por pão e circo, mas que agora são disfarçados e personalizados. Muito obrigado a você que assistiu até aqui e lembre-se de deixar a sua opinião nos comentários. E é claro, se você quiser interagir diretamente comigo e com os outros apoiadores, aí você vai ter que virar também um apoiador. É só clicar no link da descrição e participar da nossa campanha do Apoia-se. Então, clica no link e a gente se vê lá no grupo exclusivo do Telegram. Até a próxima.